Olá, muito boa tarde, meus amigos. Começa mais um programa Mercado Futuro, sempre via Skype, como vocês sabem, devido à tal da pandemia, que ninguém pode se juntar num estúdio de TV. Mas as coisas vão assim mesmo. Hoje o assunto não poderia ser mais factual, como dizemos nós, jornalistas. Eu vou falar sobre energia limpa. Vocês devem ter ouvido falar disso já, tem se falado bastante da energia fotovoltaica. Eu mesmo devo ter contado para vocês alguma coisa sobre isso, de um condomínio aí que um investidor fez e criou uma usina para captar energia solar para que esse condomínio, né, 400 casas, um negócio por aí, que ele fosse autossustentável em energia. Esse é um exemplo, mas hoje vocês estão vendo ao meu lado o Luiz Felipe Daut, acho que a pronúncia do último nome é Daut mesmo, né, Felipe? E ele tem um projeto, ele está trabalhando com energia fotovoltaica. Lá em Minas, eu vi aí no material, eu lembro da cidade de Cláudio, mas tem mais duas cidades aí que depois você pode me lembrar. Bom, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que a gente podia começar, viu, Felipe, explicando o que é, pode falar até da Sustain, que é a empresa que você é sócio, mas o que é essa energia fotovoltaica? Porque eu tenho a impressão que grande parte das pessoas não sabe bem o que é isso. Bom dia. Olá, Antônio, tudo bem? Obrigado por me receber, obrigado aí a todos que estão nos assistindo. Bom, falando em miúdos, tentar fazer algo bem didático, né? A energia solar, como todos sabem, ou quem não sabe, imagina, é a energia que ela é captada do sol e ela é jogada para a rede elétrica, tá? Então, como que o processo acontece, tá? Vamos pegar o exemplo de uma casa, que eu acho que fica menor, fica mais fácil o entendimento, mas ele é replicado para grandes usinas, como é o nosso caso, né? As nossas usinas. Bom, então tu tem o telhado da tua residência e tu tens ali uma conta mensal de energia elétrica por volta de R$ 500, tá? Então, uma residência um pouco maior, tem um telhado disponível, mas isso pode ser feito em menor escala, pode ser para residências menores, com contas menores, não tem problema nenhum. Estou apenas utilizando um exemplo aqui, tá? Ok. Então, nessa área de telhado, a gente vai dimensionar um número X de placas para que tu consiga gerar a energia para abater da tua conta de luz, tá? Okay. Então, hoje tu é obrigado a pagar uma tarifa mínima para a concessionária, para a distribuidora, né, que fica por volta aí de seus 10%. Todo o restante tu consegue autogerar, tu consegue criar uma mini usina geradora na tua residência, ou seja, tu ser um autogerador de energia, tá? E toda essa energia que tu gera do sol, ela é uma energia que é gerada em corrente alternada, tá? E aí tu precisa de um inversor, que é um equipamento como se fosse uma caixa de 1 por 1, que ela fica na parede, que esse inversor, como o nome já diz, ele inverte de corrente alternada para corrente contínua, que é a corrente do grid elétrico, tá? E essa energia que tu gera no mês, a distribuidora faz esse cálculo e ela te dá o cálculo ali de quanto tu gerou para quanto tu consumiu, para saber se tu conseguiu abater todo o teu consumo. Normalmente as empresas, né, quando tem a área disponível para instalar a quantidade de placas necessárias para atender vamos dizer aqui, esses 90% da demanda total, coloca-se esse número de placas para que gere o número necessário para, como costumam dizer por aí, para zerar a conta de luz, né? Então, basicamente assim que funciona, e aí, como eu falei no início, tu pode usar esse exemplo para residências maiores, para indústrias e para usinas, para parques geradores, que é o nosso caso. Bom, duas coisas. Primeiro, mas tu é gaúcho, Blá. Tá me chamando de tu. De onde és? Eu sou de Novo Hamburgo, natural de Novo Hamburgo, a 20 quilômetros de Porto Alegre. Novo Hamburgo é terra do sapato, era, né? Não Isso. sei se é. Já foi Já foi. há algum tempo. Hoje em dia não Uma dúvida, tanto mais, mas é conhecida.
Uma dúvida que me peguei aí na tua fala, quer dizer, mesmo que você tenha energia fotovoltaica na sua casa, como você deu exemplo, numa residência, você vai continuar pagando para as companhias que fornecem energia via hidrelétrica, o que seja, é isso? A tarifa é 10, mínima. 10%. Isso, Aí isso é obrigatório já. Não, porque exatamente. eu ia te perguntar como é que eles iam cobrar a energia do sol da gente, mas já entendi. Então, você vai continuar pagando de qualquer maneira. Eu tenho um exemplo aí, o Felipe, em Santos, um prédio tradicional, Santos aqui no interior, na praia, né, de São Paulo, Uhum, tem um prédio enorme chamado Edifício Rubiácea, que é café, né? uhum, Eles instalaram, saiu até uma grande reportagem que eu li quando ia conversar com você. Eles instalaram no prédio essa energia fotovoltaica, as placas, né? uhum. E uma conta que eles pagavam 4, 6 mil reais por mês, estão pagando menos do que eu pago num apartamento de 100 metros quadrados. O processo é esse mesmo, né? Sim, Você sim. pode instalar em qualquer lugar. O, o processo é o mesmo, só vai escalando conforme a grandeza do teu empreendimento, né? No caso do prédio, muito provavelmente para eles terem chegado a esse número, terem chegado a uma diminuição tão substancial da conta deles, eles conseguiram espaço ali no prédio para fazer a instalação de um número considerável aí de placas para conseguir abater, né, esse montante quase que total aí da conta deles, que não é uma conta barata. Me conta um pouco sobre o projeto de vocês em Minas. O que é exatamente isso que vocês estão fazendo em Minas Gerais? Tá. Bom, em Minas Gerais, nós adquirimos projetos da Urca Energia, que é uma empresa carioca. A Urca disponibilizou esses 10 megas em Minas, que é dividido em Patrocínio, Cláudio e Jequitinhonha. E lá que nós estamos iniciando, tá? Nós temos já outros projetos aprovados, que são projetos da empresa, mas nós decidimos começar por Minas ali, que é o polo hoje gerador de energia fotovoltaica no Brasil, tá? Essa região sudeste mais focado em Minas, e aí em segundo lugar hoje no Brasil tu tem a Bahia, mas o Minas ainda é o foco. Quer dizer, Bahia está começando a aparecer aí como player importante, vai ultrapassar São Paulo em breve. Tá? Então, esses 10 megas, nós iniciamos há algumas semanas a instalação dos primeiros megas. Esperamos estar operacionais com os 10 megas totais em algum momento ali em setembro, na virada para outubro. Mas já começamos a gerar os primeiros quilowatts em meados agora de maio. Tá? Essa é a ideia inicial. E aí, a partir do momento que nós concluirmos esse projeto de Minas Gerais, nós começaremos a instalar mais usinas em outras áreas que nós já temos aí disponíveis. Tá? A nossa ideia para o futuro, e aí quando eu digo futuro, eu digo num período aí de no máximo 3 anos, nós termos aí praticamente 400 megawatts de geração, tá? O que equivale aí, para dar um exemplo um pouco mais, para ficar um pouco mais visual, para o pessoal conseguir entender a grandeza disso, a gente está falando de aproximadamente 1.400.000 placas, 1.420.000 placas instaladas no chão. Esses 10 megawatts em Minas, eles equivalem aí à geração, à oferta de energia para uma cidade de praticamente 40 mil habitantes. Tá? E, logicamente, como outras empresas que estão atuando nesse setor, a ideia dos nossos parques é a gente fazer o arrendamento de parte do parque para grandes consumidores, né? Indústrias, fábricas diversas, até redes, né, de lojas, serviços. Tem alguns exemplos práticos disso já no Brasil, de empresas, rede de lojas contratando empresas como a nossa para abater, né, para serem autossustentáveis no quesito energia. Nada mais factual, nada mais na moda do que energia limpa, né? Porque a energia do sol é limpa. Você bota E lá não só, uma... e uma coisa muito importante que eu sempre friso, Antônio, a energia limpa,
ela tem toda essa pegada ecológica que, lógico, é muito importante, né? Quando a gente compara, por exemplo, com a energia termoelétrica, que é a energia do carvão, ela é uma energia altamente poluente, mas o grande pulo do gato da energia limpa é que ela é uma energia muito mais barata. Tá? Ela é uma energia de fato muito mais barata. Hoje tem a energia hídrica, né, com as nossas hidrelétricas sendo a número 1, o alto volume de geração. Nós temos a eólica e logo atrás vem a fotovoltaica, com uma diferença muito, muito pequena entre uma e outra. Tá? Eólica Então, e fotovoltaica. isso. Então, assim, energia limpa e barata. Tá? Muito, muito rentável para todos os stakeholders, para todos os players que estão, tanto para quem está na ponta geradora, quanto principalmente para quem está na ponta consumidora, né? Que hoje a gente tem no Brasil um déficit, né? Esse déficit, na verdade, ele é maquiado pelas altas constantes que a gente tem, né, via bandeiras, aí, bandeira amarela, bandeira vermelha. O Brasil hoje é praticamente um país que opera quase 100% do tempo em bandeira vermelha, né? Então, o jeito de conseguir fazer com que as pessoas consumam menos não é gerando mais, mas sim aumentando sempre o custo da energia. E por isso que a gente vê muitas vezes uma fuga de certas indústrias estratégicas do Brasil indo para outros países, porque a energia no Brasil é muito cara. Então, a energia limpa, ela tem toda essa pegada sustentável, ser uma energia verde que vem a calhar com, né, isso hoje está muito em voga, mas na ponta consumidora ela também é uma energia muito barata e isso interessa a todo mundo, né? A gente é um país que infelizmente ele está tá perdendo a sua industrialização, digamos assim. Essa palavra é para derrubar apresentador. Desindustrialização. Isso, exatamente. Complicadíssimo. Luiz Felipe Dauti, eu vou fazer um pequeno intervalinho, muito rápido, a gente volta já já. Ok, eu estou de volta, o assunto hoje é energia, estou conversando com, eu não sei se você é engenheiro, Luiz? Eu sou formado em administração, pós-graduado em finanças. Eu sou um dos sócios, né? Então tem na ponta da engenharia tem 2 sócios responsáveis. Então tá, nós estamos de volta falando sobre a fotovoltaica. Vamos falar um pouco do material. O material são telhas e esse material é produzido no Brasil, o que capta a luz do sol? São painéis fotovoltaicos. Hoje nós temos algumas empresas desenvolvendo telhas, tá? Telhas que fazem a captação também, o que vai ser algo muito positivo para as residências, né? Então tu não precisa mais dispor de painéis, mas ainda é muito incipiente quando comparado aos painéis, tá? Como praticamente tudo hoje, quando a gente fala de fabricação, a grande maioria dos fabricantes hoje estão instalados na China, né? Então, mas nisso também, não é só no resto, nisso também. Não. Agora, o objetivo de vocês, pelo que eu estava lendo aí, são grandes projetos. Vocês querem, enfim, abastecer, digamos, grandes indústrias, grandes cidades, ou o que seja. Essa é que é a ideia, porque como você disse que a tecnologia é conhecida, a energia é mais barata e parece que funciona muito bem, a caixa preta vocês já conhecem muito bem, todos nós conhecemos, é isso? Exatamente. A Susten, só para falar um pouquinho sobre a empresa, ela nasceu há cerca de 2 anos, tá? E ela já nasceu pensada para ser grande. Eu não sou um dos sócios fundadores, entrei um pouco depois, eu estou praticamente desde a concepção do modelo de negócio da empresa, mas eu não estava ali digamos ali na inauguração da pedra fundamental, tá? Mas assim, a empresa foi pensada para ser grande desde o início, tanto é que quando ela foi criada, ela não foi pensada para primeiro vamos colocar de pé uma usina pequena e a partir dele nós vamos crescer, não. Os 2 sócios fundadores, eles já foram comprando áreas de terra muito próximas às subestações distribuidoras, o que torna o negócio ainda mais viável, porque a construção de linhas de baixa tensão
não é algo barato de se fazer, então quanto mais perto tu estiveres de uma estação subdistribuidora, mais barato é o teu investimento, né? Menor é o teu investimento inicial para colocar uma usina de pé, tá? Então, ela foi pensada para ser grande, para estar num período aí de 5 anos, a partir de agora, entre os principais players do mercado, tá? E a gente tem visto uma movimentação muito grande no mercado de energia limpa, tanto fotovoltaica quanto eólica, tá? A gente tem visto players internacionais, institucionais, internacionais vindo para o Brasil, alguns fundos soberanos começando a olhar o Brasil, porque hoje o Brasil, infelizmente, ele é apenas o 16º colocado em capacidade instalada, mas, por outro lado, felizmente, a gente tem muito para crescer, né? E nesse muito para crescer, a Susten quer ser aí um dos principais players, quer ter o seu nome ligado a esse setor, que é um setor que hoje em dia não tem nenhuma empresa que é conhecida do grande público, né? Assim como a gente tem, por exemplo, em óleo e gás, todo mundo conhece a Petrobras, em mineração, todo mundo conhece a Vale, em alimentação, todo mundo conhece alguma grande, e assim por diante. Na energia limpa como um todo, isso ainda há uma zona cinzenta aí, que a nossa ideia é ocupar essa zona cinzenta também, sermos um dos grandes players, e para isso a gente tem algumas coisas na mesa hoje, algumas negociações para aumentar esse nosso parque, que a gente começa a construir agora, mas a ideia é rapidamente aí nós chegarmos em 50 megas e, a partir disso, ir escalando o negócio até esses quase 400 megas iniciais que eu falei. Iniciais porque, como é um mercado que tá atraindo mais e mais investidores, a gente acredita que nós não vamos parar por aí, entendeu? Já nem temos isso, nem temos ainda isso de pé, mas temos essa consciência de que é um negócio muito rentável, que está atraindo cada vez mais investidores. Me conta uma coisa, Luiz. Nas usinas de cana-de-açúcar, eles produzem, muitas delas produzem toda a energia que consomem, com bagaço. E elas têm, por exemplo, quando elas têm sobra, elas podem pôr na rede. No caso da fotovoltaica, também pode pôr na rede? Pode pôr na rede sim. De novo, tomando como exemplo o menor dos consumidores, que é uma residência, né? Hoje no Brasil, tu não consegue vender a energia sobressalente, tá? Mas tu consegue gerar o crédito, certo? Então, esse crédito tem um período que tu pode utilizar. Então, por exemplo, eu vou tomar como exemplo aqui a fazenda dos meus pais lá no Rio Grande do Sul, tá? Ele tem um sistema fotovoltaico lá no Rio Grande do Sul. Ele tem as 4 estações muito bem definidas, diferentemente do Nordeste, que é só o ano inteiro. Então, parte do que ele não utilizou, que ele gerou e não utilizou no verão, ele consegue abater agora no inverno. O inverno é uma estação mais cinzenta lá na parte sul do país, então tu não tem uma produtividade tão grande quanto no verão. Então tu consegue ter o abatimento desses créditos conforme a tua utilização nessa época do ano. Me conte uma coisa, não é que falte sol no Brasil. Até São Paulo, que é uma cidade, não é como o Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, mas também é meio cinzento no inverno e tal. Existe uma tempo mínimo de sol que você precisa ter para fazer funcionar, não? Não há um tempo mínimo. Lógico, quanto mais, melhor. Mas tu falou, né, dessa questão do Brasil não faltar sol. Pelo contrário, a irradiação solar aqui ela é extremamente alta, né? Nós temos o Brasil inteiro já mapeado, né? O mapa solar do Brasil já está feito há algum tempo. Então, quando a gente compara com alguns países que estão à frente do Brasil em capacidade instalada, em geração, a gente vê que o Brasil ele é o 16º por uma questão ainda de falta de investimento, né? Então, hoje nós temos países à frente do Brasil, países europeus, países, né, nórdicos, que não têm nem metade da irradiação solar que nós temos e estão à frente
né, estão à nossa frente nesse quesito. Então, assim, o potencial brasileiro é enorme, né? E aí eu converso muito com o pessoal do agro, já dei algumas entrevistas para essa área de agronegócio, é o que eu falo. O Brasil, ele é um potencial em praticamente tudo que a gente conversa, né? Principalmente no agro, a gente vê aí o agro carregando o país já há algum tempo. E nessa parte de energia limpa, ele com certeza, assim, nós na Susten, mas o mercado como um todo, a visão é de que o Brasil ocupe alguma posição entre os 5 maiores geradores até o fim dessa década. Me conta da tua experiência com agro. Uma propriedade rural, ela pode usar, sei lá, para fábrica de ração, que tem fazendas que têm a sua própria fábrica de ração, irrigação, que é caríssima energia elétrica, para qualquer uso. Dá um mapa no setor agro, aí você que, como todo bom gaúcho, é ligado ao agronegócio. Para qualquer uso. Como tu falaste, tu citaste alguns exemplos agora, independente do uso da energia de uma fazenda, tá? O fazendeiro hoje, o agricultor, o homem do campo, Luiz, eu vou ter que te interromper para mais um intervalinho, porque senão a gente vai estourar muito tempo. Você já continua onde você parou aí, tá bom? Gente, vamos ao intervalo, eu volto já já. Até já. Estou de volta, hoje a conversa sobre energia limpa, energia solar, fotovoltaica. Eu converso com o Luiz Felipe Daut, da empresa Susten Energia. Esse Susten deve ser de sustentabilidade, imagino eu. E ele estava explicando aí os usos na propriedade. Luiz, vamos lá. Vamos lá, então nós estávamos fazendo o link, né, entre a produção, né, a geração de energia fotovoltaica com o agronegócio. A geração de energia fotovoltaica, ela não chegou ainda ao campo da maneira que pode, tá? Nós sempre comentamos, falando assim, de maneira geral, né, sempre vem até o público que o transporte é o que encarece muito qualquer produto hoje no Brasil, e os grãos, né, a parte de carne, a parte agro como um todo tem esse custo aí altamente, né, correlato ao preço final que o consumidor paga na gôndola ali do mercado, do açougue, etc. Mas ninguém fala nos custos que o fazendeiro tem dentro da fazenda, né, que o agricultor tem dentro de sua área de terra ali produtiva. Então, assim, não tem por que hoje um homem do campo não pensar em ter uma usina solar dentro da sua área de terra, né? E aí, quando a gente fala área de terra, a gente sabe que tem espaço para isso, tem como fazer, né? Então, tu pode bater consumo de qualquer coisa que estiver dentro da fazenda, seja do escritório principal, seja de uma produção de ração própria, da própria parte de instalagem, de estocagem, enfim, o que tiver dentro de uma fazenda. Então, eu acho que esse link, e é algo que, assim, na Susten a gente falta abraço para muita coisa, a empresa está crescendo muito rapidamente, mas é uma das nossas ideias futuras, assim, tentar fazer, tentar atrelar o nome da empresa a essa questão do agro, para incentivar, né, os grandes produtores a pensarem uma maneira de abater os custos que eles têm dentro da fazenda e, assim, logicamente, quem sabe ficarem ainda mais competitivos e, o que é sempre bom, sobrar mais dinheiro no bolso, né? Pois é, não, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, cara, imagina o que você vai reduzir de custo numa fazenda de pecuária de leite, por exemplo. Um fazendeiro que tem armazém, que precisa ficar ligado, ou alguém que, enfim. Levando em consideração que, eu vou pegar sempre como base aqui São Paulo, né? Se você sai de São Paulo e vai até Campinas, que é 98 quilômetros daqui, o sol que faz fora de São Paulo, aqui não faz por motivos óbvios de poluição. Se você vai para Votuporanga, é a cidade mais quente do estado de São Paulo, você tem uma gama, não apenas no agro. Aliás, eu quero te perguntar, depois que acabar aqui a nossa conversa, na cidade, por exemplo, num prédio, se você pode ter, mas enfim,
é uma área muito rica. Quer dizer, eu acho que vocês estão entrando num setor aí, seja para a indústria, seja para o agro, né? Para a cidade do agro. É um setor muitíssimo, com muito que caminhar. Tem uma avenida, né? Uma não, Exato. várias avenidas. E o custo de instalar isso é muito caro ainda? Como é que fica isso? Não, tanto os custos de instalação, mas principalmente os custos de equipamentos, tá? Eles caíram de maneira substancial nos últimos 5 anos, tá? Nesse período de tempo, assim, a gente tem visto não só surgirem novas tecnologias, placas, painéis solares mais produtivos, mas o custo disso diminuiu consideravelmente. Diversos novos fabricantes, né, entraram nesse mercado nessa última década e meia, principalmente. E assim, conforme o negócio vai escalando, a gente prevê que tem ainda mais decréscimo de custo nesses próximos 5 anos, né, nesses anos que estão para vir. Tá? Então, não tem por que hoje uma pessoa que tem uma área útil no seu telhado, de novo, vamos trazer para o exemplo menor, que é o exemplo mais prático das pessoas para o dia a dia. Luiz, eu tenho uma conta de R$ 250 na minha casa. Não tem por que não ter um sistema próprio de geração fotovoltaica, tá? O custo, apesar do dólar, que nós, né, a gente está vivendo essa fase de dólar, tem uma escalada aí que prejudica todo mundo que trabalha com importação, mas mesmo assim ainda vale muito a pena, tá? Então, não só para o grande consumidor, que é o alvo da empresa hoje, mas também para o pequeno consumidor, para o micro consumidor ali residencial, vale muito a pena ter o seu sistema próprio. Agora eu vou brincar com você. Você sabe que o Sol, um dia, nós não estaremos vivos, mas o Sol um dia vai apagar, você sabe disso. Esse eu acho que é o maior risco do negócio. As pessoas geralmente me perguntam, qual é o maior risco do teu negócio? Eu falei, olha, eu costumo dizer que é cair um meteoro e subir uma nuvem de poeira aí pelos próximos 1000 anos, entendeu? Não tem. Vai demorar muito tempo. Na verdade, esse projeto de vocês em Minas já vai estar funcionando no mês que vem, né? Maio, você está dizendo, né? Isso, os primeiros quilowatts nossos de geração. Para a gente, o nosso tempo está indo muito rápido, mas depois a gente conversa outro dia, a gente marca outra conversa. A instalação, por exemplo, numa casa, ou não importa, numa indústria, está tudo instalado lá, os fios, as tomadas. O que você precisa adaptar? Você puxa um fio do telhado, falando grosseiramente, né? Uhum. E Bom, coloca lá e funciona? tá. Em poucas palavras, tu precisa ter uma área de terra, né? Fazer a terraplanagem dessa área de terra, colocar os suportes no chão, certo? E colocar as placas nesses suportes. A gente costuma brincar que é como se fosse uma criança brincando de Lego. É uma peça que vai encaixando na outra. Então, independente se for ter uma usina com 3 ou 300 mil placas, com 3 mil ou 300 mil placas, a montagem ela é basicamente do mesmo modo, né? Só é lógico que tu tem uma demanda de tempo maior. E aí a usina, uma vez de pé, tu faz a interligação com o grid elétrico, com a distribuidora, né? Que é normalmente na geração distribuída. Normalmente não. Na geração distribuída é sempre uma linha de baixa tensão, que leva a usina até fazer a conexão com a rede distribuidora. Na parte vamos dizer assim, de backstage, tu tem toda a questão burocrática de estudos de viabilidade, aprovação de projetos e as aprovações de licenças, né? Que são as principais, as mais demoradas hoje no Brasil são as licenças ambientais. Uhum. Tem a burocracia de sempre que a gente conhece aqui no Brasil, né? Isso. O Luiz Felipe, é o seguinte, deixa eu olhar aqui que eu não enxergo. 29 minutos que nós já estamos conversando e eu tenho 30. Como é um negócio novo, se alguém quiser consultar você, dá um contato aí que seja um site ou só para as pessoas, de repente alguém se interessa, em vez de falar comigo, já fala direto com vocês. Sim. O nosso site é sustenenergia.com.br, www.sustenenergia.com.br. Nós estamos nas redes sociais também, como Susten Energia, Instagram, Facebook, YouTube.
E para nos contatar, tem a página ali de contato dentro do próprio site, e qualquer dúvida que tiver, qualquer esclarecimento que for preciso, pode entrar em contato conosco, que nós estamos sempre disponíveis. Vocês estão no Porto Alegre, ou não? Não, a sede da empresa fica em Alphaville. Ah, aqui em São Paulo? São Paulo, sim. Você tá falando comigo aqui de São Paulo mesmo? Sim, estou falando de São Paulo. Eu achando que estava falando... norte da capital. Estava falando mais alto para chegar no Rio Grande do Sul, mas... Não, Luiz Felipe... sou um gaúcho radicado aqui em São Paulo. Aliás, os gaúchos são radicados no Brasil inteiro, né? Exato. Mato Grosso, Roraima, onde você for... É um povo desbravador, né? Eu só acho que o pessoal lá dos grãos, né? Que estão no Mato Grosso, com a família Maggi, etc., eles não trocaram o mate pelo tereré, viu? E eu gosto dos dois. Tenho certeza que por aí atrás de você deve ter uma cuia em algum lugar aí. Olha, eu preciso confessar, porque se eu disser algo contrário, depois vão pegar no meu pé. Mas eu sou um gaúcho que não é muito ligado ao chimarrão, não, viu? Não, mas você tem que falar que cara. Você vai arrumar muito inimigo. Luiz, muito obrigado. Foi uma conversa ótima. Aguente aí que a gente conversa mais um pouquinho. Eu vou só me despedir dos internautas aí que estão nos assistindo. Obrigado, e a gente vai falar logo, logo, tá bom? Obrigado, Antônio. Um abraço. Gente, é isso. Toda semana, toda quarta-feira tem um programa novo para você. Até o próximo. Tchau, tchau. Obrigado.